Boa noite a todos, senhores presentes. Declaro aberta a audiência pública para discussão da LDO 2016. Convido o diretor de finanças do nosso município, senhor Júlio Gonçalves, a fazer uso da tribuna da Câmara para que nós possamos iniciar a audiência pública. Boa noite, Julinho. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis e somos todos ouvidos. Boa noite ao presidente Prado, boa noite a todos os presentes. A noite de hoje é em relação à audiência pública da LDO 2016, projeto que nós enviamos no dia 30 de abril, para apreciação da Câmara. Inicialmente, só demonstrando que as três peças de planejamento que o município utiliza é o PPA, a LDO e a LOA. Então, nós estamos na fase da elaboração, ou seja, da aprovação da LDO do ano de 2016. E, futuramente, em setembro, estaremos encaminhando a lei orçamentária que, com base na LDO, com base nas regras estabelecidas nesse projeto de lei, será elaborada o orçamento. Rapidamente, apenas a fundamentação legal da LDO na Constituição Federal, o artigo 165, prevê a elaboração das diretrizes orçamentárias pelo Poder Executivo. Também na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 4º, a previsão da elaboração da LDO, a fim de atender também o artigo 165 da Constituição. Apenas para relembrar os conceitos da LDO, as diretrizes são as orientações gerais que vão nortear a elaboração da LOA, ou seja, todas as regras, todos os procedimentos que deverão ser utilizados na elaboração do orçamento do ano de 2016. Metas e prioridades é a especificação ou quantificação física e atribuição dos valores de projetos e atividades definidos pelos programas do PPA. Então, nós temos no projeto da LDO, nos seus anexos, todos os programas e as ações que serão implantadas e realizadas no município em 2016, bem como as suas metas físicas, que depois de executadas ou não serão avaliadas também. A Lei de Diretrizes, como já foi dito, estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente, ou seja, para o ano 2016, dando ênfase aos programas e às ações, conforme foi previsto e planejado no PPA, que é o Plano Plurianual. Bom, no projeto de lei que nós encaminhamos para a Câmara, nós temos as matérias que estão sendo tratadas nesse projeto. Inicialmente, as metas fiscais, quanto que o município tem previsão de arrecadação e também as despesas em relação àquilo que foi previsto como receita. Os riscos fiscais também é tratado no artigo 4º, que fala daquilo que é possível em termos de alguma situação de divergência em relação a não ter arrecadação, alguma questão de frustração de receita e também alguma situação emergencial é tratado também como riscos fiscais. Reserva de contingência é um assunto tratado onde o município ele tem que estabelecer um percentual que fique reservado no seu orçamento para situações emergenciais. Também utiliza esse termo reserva de contingência para o recurso que é destinado ao Instituto de Previdência, aquilo que é capitalizado anualmente. Busca-se também o equilíbrio das contas públicas, ou seja, receita e despesa, elas devem prevalecer. Programação financeira, quanto que o município vai arrecadar, sua meta bimestral e também, se houver frustração na receita, a limitação de empenho, ou seja, essas regras estão estabelecidas no artigo 7º e 8º do projeto de lei. Tratamos também
das despesas de pessoal, regras que estão estabelecidas na LDO, na forma de contratação, como deverá ser feito a tratativa em relação à contratação ou até mesmo um projeto de leis de criação de cargos relativos a funcionários, a cargos do município, né, como um todo. Também novos projetos é tratado no artigo 10º, que fala que os projetos novos só poderão ser iniciados caso haja recurso para os projetos existentes. Isso nós tratamos fonte a fonte, ou seja, recurso próprio, inicia somente obras com recurso próprio se tiver recursos previsto para o término daquilo que já foi iniciado. Também estudo de impacto orçamentário e financeiro em novas despesas. Então, tudo que o município for implantar, ele tem que ter um estudo orçamentário se será possível honrar essas despesas. Controle de custos também é tratado, como o município vai acompanhar suas despesas durante a execução orçamentária. Também é estabelecido regras de transferência de recursos para as entidades de pessoa jurídica, ou seja, entidades do município, o que a entidade precisa apresentar como plano de trabalho, prestação de contas, isso também está regrado na LDO. Qualquer alteração na legislação tributária ou qualquer renúncia de receita, o município também tem que mencionar isso na LDO. As disposições finais, que são regras gerais, são tratadas, prazo, principalmente da Câmara, de enviar o seu orçamento para a Prefeitura elaborar a lei orçamentária. E também, finalmente, no último artigo, regras de rezos a pagar. Como que o município vai proceder caso tenha despesas que não foram pagas dentro do exercício e passem para o exercício futuro. Então, isso é estabelecido como regras. Bom, nesse primeiro momento, é aquilo que nós tratamos textualmente na LDO, que está no projeto de lei que foi encaminhado para os vereadores. Agora eu vou passar a um resumo do demonstrativo fiscais da LDO. Lembrando que quando nós falamos do projeto da LDO, ela compreende Prefeitura, Centro Municipal, Instituto de Previdência, a própria Câmara Municipal e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Nós temos a receita total para 2016, como eu já falei, de todos os entes, em 207.671.000. A LDO, na preparação dela, nós não usamos a questão inflacionária, porque esse valor ele será revisado na elaboração do orçamento. Então, a base dos valores aqui são do ano de 2015. E também refletidos nos anos subsequentes, provavelmente em 2016, caso haja algum crescimento real. Não consideramos valores de inflação. A receita também ela está distribuída aqui por ente, Prefeitura 155.350.000, o IPREM 34.111.000, o SAI 18.200.000, e o Centro Municipal R$10.000. Lembrando que o Centro e a Câmara não tem receita própria. O Centro, esses R$10.000 é referente a rendimentos de aplicação financeira. Então, eles não configuram na receita, na composição da receita do município. O outro quadro, ele demonstra como que essa receita é composta. Na receita tributária, que é a arrecadação, tributos, né? 22.588.000, transferências correntes 138.812.000 e outras receitas correntes 46.261.000. Essa é a divisão, ainda também é uma divisão macro, ela não está totalmente detalhada, nós temos subdivisões desses grupos de receitas que totalizam a nossa arrecadação. Próximo slide fala da receita de capital, quanto que o município tem previsão de receita de capital, R$10.000, alienação de bens, caso tenha alguma venda de algum bem. Passamos agora para a análise das despesas, que são os demonstrativos seguintes. Como foi dito, o município busca o equilíbrio econômico e também financeiro. As despesas totais estão na mesma proporção das receitas, R$207.671.000. E também estão distribuídas da seguinte forma.
148 milhões Prefeitura, IPREM 35.861, SAI 18.200.000, o Centro Municipal 1.410.000 e a Câmara Municipal 4.200.000. O quadro seguinte, ele detalha também por grupo de despesa. Pessoal em cargos 96.483.000, juro em cargos da dívida 220.000 e outras despesas correntes 84.870.000 reais. Também temos as despesas de capital previstas na ordem de investimentos 4.591.000 e amortização de dívida 120.000 reais. A reserva de contingência, conforme foi falado aqui, nós temos para suplementação, ou seja, para atender as necessidades emergenciais, isso de todos os entes, 450.000 reais, coberturas de passivos contingentes, 80.000 reais, e capitalização do regime próprio, que é a maior parte de 20.857.000 reais. O equilíbrio orçamentário, conforme foi falado, as receitas e despesas, elas estão na mesma proporção. Aqui vamos rapidamente avaliar as metas fiscais, resultado primário e resultado nominal. O resultado primário são as receitas menos as receitas financeiras, 193.453.000, e a despesa primária, 207.331.000 reais. As metas fiscais, também analisando o resultado nominal, nós temos um ativo disponível de 19.390.000 contra uma dívida consolidada de 2.795.000. Então, aí eu acabo a explanação rapidamente e fico aberto a perguntas aí dos vereadores e também do público presente. Obrigado pelas explanações, Julinho, se assim me permite chamá-lo. Coloco a tribuna da Câmara à disposição de todos os presentes. Pergunto se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao diretor de finanças do nosso município. Alguém da plateia? Alguém da imprensa? Pergunto aos nobres vereadores se alguém deseja. Com a palavra, o vereador Dr. Emerson. Boa noite a todos. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Júlio, em primeiro lugar, agradecer a transparência e a forma como vocês dispõem, né, uma pasta que, na verdade, é ela que é a base de tudo, porque, infelizmente, sem o dinheiro, nós não podemos fazer nada. E também externar, né, a nossa confiança no trabalho de vocês e associado à gratidão. Mas eu só gostaria de remeter um pouquinho ao ano passado, né, que foi um ano difícil em relação às contratações, ao problema da porcentagem dos 50%, então ter que conter gastos, e é assim como acontece em todas as residências. Eu também estou cortando meus gastos. Eu gostaria, se você pudesse falar alguma coisa, como que nós estamos, como que virou o ano, qual a nossa perspectiva para esse ano, né? Como que abordar um pouquinho esse tema, explanar um pouquinho. Em relação ao ano passado, realmente terminamos o ano, o município conseguiu honrar os seus compromissos, mas não tivemos nenhuma sobra de caixa. Esse ano é um ano de dificuldade. Nos 4 primeiros meses que nós já tivemos aqui de arrecadação, só no mês de abril, nós tivemos R$1.655.000 reais abaixo do que estava previsto. Então, uma dificuldade grande do município. E como todos, né, o município tem também tomado suas providências em relação à redução, não ampliação de recursos. A própria LDO não foi assim, aqui nós falamos de 2016, mas no projeto e nos
anexos, nós temos 2017 e 2018. O crescimento realmente é mínimo, não existe uma perspectiva de crescimento real da receita do município. Então, é um ano de extrema dificuldade realmente. Então, nós já estamos, são 4 meses, estamos terminando já, passamos a metade do mês de maio, mas aquilo que o próprio governo federal, o governo estadual nos declarou como receita que seria repassada aos municípios não estão sendo realizadas a contento. Então, é uma dificuldade. Como já foi dito, ano passado, questão de folha, nós fizemos algumas alterações de procedimentos, inclusive com o apoio da Câmara, né, que aprovou o projeto que foi mandado, reduzimos o índice de folha. Mas é atento ainda, porque a dificuldade em relação à receita, ela não temos assim perspectiva de uma melhora. Hoje eu estava comentando aqui antes de iniciarmos, o próprio governo federal anunciou agora um corte de 80 bilhões do seu orçamento. E diretamente isso reflete dos municípios. É menos recurso para os municípios, é menos recurso sendo distribuído no país, ou seja, é menos recursos que seja aplicado, e isso acaba não fazendo com que a economia não tenha aquilo que seria necessário para que seja pujante. É uma economia que ainda a gente tem uma perspectiva que vai permanecer o ano estagnada. Né? Então, uma grande dificuldade de todos os municípios. Obrigado. E também é sabido que, infelizmente, o que a gente passa em nível municipal, com certeza, é reflexo das esferas estaduais e principalmente da crise que assolou, né, dessa forma, para mim, que não contenta e não é transparente, de governo em nível federal. Então, sabemos que todos nós, infelizmente, assim como a população brasileira, tem que pagar por isso. Mas agora, só voltando no assunto, eu só estou insistindo, porque as pessoas perguntam bastante, o nível de segurança com o gasto em contratações, né, qual que é, e nós conseguimos, esse ano nós estamos abaixo, tá tudo bem, assim, eu sei que mesmo cortando gastos, o ano passado virou tudo certo. Nós vamos, em questão do índice de folha, inclusive semana que vem nós vamos ter audiência quadrimestral, né? Nós estamos fechando esses números, mas assim, até o mês de março, nós estávamos com 44% a 45%. É um nível um percentual, vamos dizer assim, um tanto seguro, porque a margem é de 51%, que já entra no limite prudencial. Nós vamos estar encerrando essa semana, porque nós consolidamos dados, a semana que vem eu teria atual, mas nós estamos entre o percentual de 44% a 45%, que aquele percentual que a gente vinha anteriormente praticando. Não conseguiu estabilizar. Não, eu também perguntei, porque a título até de esclarecimento, né, a você, população lençoense, que às vezes, ano passado, pode ter ficado a impressão que a prefeitura estava inchada demais, ou com cargos demais, ou com sobrecarga, que além de ter terminado o ano tudo bem, esse ano então voltou para um limite bem prudencial, um limite, podemos chamar assim, satisfatório. É um limite que estava anteriormente, que a gente já vinha praticando na ordem de 44, 45, dependendo. Mesmo com a queda, lógico, houve algumas reduções, teve algumas cortes realmente, e isso também, esse limite é uma margem que nos dá uma certa segurança para seguir até o final do ano. Não, e a gente fica feliz, Júlio, com a notícia, para saber que porque na verdade é o que dizem, né? Falam, os marinheiros falavam que um mar que não tem ondas, só calmo também ninguém aprende a navegar. Então, aqui na nossa cidade, nós passamos aí aperto ano passado, mas graças à união de todos e também a responsabilidade de vocês, voltamos, mesmo numa época de crise, que já era para estar pior, voltamos num limite bem satisfatório. Isso tranquiliza nós também, funcionários públicos, e também de acreditar que Lençóis não cai dentro daquelas reportagens que ficam na TV. Não, gastou todo, ultrapassou a folha, está com 55%, 58%, porque inchou de qualquer forma, ou sem concursos, ou sem nada. Muito obrigado pelas respostas. Mais algum vereador ou mais alguém presente
ao plenário da Câmara Municipal deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Jonadab. Boa noite a todos. Júlio, obrigado pela presença. Eu tenho duas perguntas para fazer. Uma é em relação dessas obras que foram iniciadas. A obra da rodoviária nova e outra obra que está parada, o ginásio ali na Rondon. Se por acaso o governo federal não mandar esse recurso que ficou de repassar para fazer essas obras, a prefeitura terá condições de estar acabando com essas obras, terminando essa obra que foi iniciada? Então, na situação atual, hoje nós não temos recurso próprio para dar seguimento, né? Então, nós estamos aguardando realmente o repasse do governo federal, porque nós só assumimos essa obra porque na época não tínhamos tanto recurso próprio, só será possível se tiver realmente o repasse tanto dos dois governos aí, que da rodoviária é repasse do Estado, né? E do ginásio de esportes é do governo federal. E o ginásio não, o teatro municipal, ele será terminado? Bom, o teatro ele tem um tratamento diferente, que nós estamos fazendo com recursos da Lei Rouanet, né? Que é a doação das empresas através do imposto de renda. Então, nós captamos o ano passado uma parte que foi aprovado já de execução, que está em andamento, apesar de a gente não verificar externamente, mas o que está sendo feito é internamente. Então, essa parte da Lei Rouanet, nós já recebemos recursos e estão sendo executados. Evidentemente que também vai ter algumas outras obras externas que aí vai necessitar de recursos, talvez do Estado, que até a própria prefeita talvez vá reivindicar isso ao governo do Estado, e alguns recursos do município. Então, o teatro é um tanto diferente, porque ele também tem esse recurso da Lei Rouanet. O da Lei Rouanet nós estamos com o recurso garantido. Então, as obras que estão sendo feitas hoje internamente, que é a parte de acústica, sonorização, climatização, elas estão sendo feitas com recurso da Lei Rouanet. Então, quer dizer que o teatro ele tem previsão de término de obra? Ainda vai, como eu falei, vai precisar de um pouco de recursos, só que assim, a obra não está parada, ela está andando porque nós estamos hoje utilizando os recursos da Lei Rouanet. Mas a Lei Rouanet ela não contempla todas o que precisa ser feito. Tem a parte externa, que aí sim vamos ter que buscar recursos também, ou do Estado, ou de uma outra fonte de recursos para também concluir essa obra. Certo. E, Júlio, outra pergunta que eu gostaria, hoje mesmo me perguntaram, em relação às empreiteiras, essa empreiteira que andou dando problema aí, que até hoje os funcionários não receberam. A prefeitura tem tentado fazer algum acordo com a empresa ou mesmo com os funcionários que foram demitidos e não foi acertado? Eu não sei qual é a empreiteira. Acho que é de Botucatu. Eu não sei o nome, mas era de Botucatu. Nós temos algumas que nós fizemos a retenção do pagamento. Ela tinha um valor para receber, como tinha situação que a gente já tinha conhecimento que ela estava com problema com os funcionários, até por orientação da Justiça do Trabalho, o município retém isso daí e deposita no processo, até para garantir que os direitos trabalhistas desses funcionários, né? Então, tem algumas que ainda tinha recurso para receber, nós bloqueamos e fizemos o depósito. Eu precisaria ver qual empreiteira especificamente para ver se está dentro dessa condição. Mas a orientação é acompanhamento mensal, apresentação dos documentos, e qualquer problema que a gente identifique, a gente faz a retenção e faz o depósito judicial para que depois, se tiver algum problema trabalhista, a Justiça vá usar esse recurso para pagar os direitos dos funcionários. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Como ninguém se manifestou, passo a usar a palavra. Julinho, boa noite. Mais uma vez, seja bem-vindo a essa casa legislativa. Saiba sempre
que nós estaremos de portas abertas para todos os diretores do Executivo que assim desejarem vir. Eu sei, como disse o Dr. Emerson aqui, que a situação não está fácil. Na Silpa nós temos uma crescente inadimplência, com mensalidades pequenas. Também na minha empresa, que eu gerencio, nós estamos com uma inadimplência crescente e também uma dificuldade na comercialização de alguns dos nossos produtos. E eu acredito que isso seja um reflexo da economia macro no país inteiro, e Lençóis não vai passar em brancas nuvens. Já sentimos o reflexo aí. Eu vou encaminhar posteriormente um pedido do Conselho Tutelar que veio para essa audiência pública. Encaminharei depois o ofício na íntegra, mas o questionamento é o seguinte: possibilidade de inclusão na LDO, um aumento de verbas para as necessidades da população infanto-juvenil, destinando uma verba mais significativa com a contratação de assistentes sociais e psicólogos para assegurar a ressocialização dos jovens submetidos às medidas socioeducativas, visto que o efetivo atual é muito reduzido para a demanda dos jovens encaminhados. Então, irei encaminhar o ofício, é um pedido, peço ao senhor diretor de finanças do nosso município que veja com carinho. O ofício vem assinado pelos conselheiros tutelares Glauber Ricardo Oliveira, André Luiz de Almeida e Rogério Pereira Gomes. Vou entregar, vou solicitar que a Secretaria da Casa já entregue pessoalmente uma cópia para o senhor. Júlio, nós sabemos, como foi dito aqui anteriormente, que nós não estamos navegando por mares tranquilos. E a Câmara, a administração da Câmara, a mesa diretora da Câmara, assim como também os vereadores, estão cientes disso. Nós estamos numa adequação constante aqui, regulamentação de valor de almoço, regulamentação de café da manhã em viagens de vereadores, regulamentação da quantidade de etanol, da quantidade de gasolina. Nós estamos regulamentando tudo aqui na Câmara Municipal, para que possamos se adequar à nova realidade dos fatos. Prevemos uma economia nessa Casa de Leis que, se conseguirmos, vai chegar na casa dos R$500 mil, a não ser, é óbvio, que nós precisemos aí no meio do caminho fazer um investimento, como por exemplo a troca ou a manutenção geral da nossa rede de computadores, mas ainda assim teremos uma economia aqui na Casa de Leis significativa. Como perguntou o Dr. Emerson antes de mim, e sem querer ser redundante, também não exigir uma resposta, apenas um pedido, eu gostaria que o senhor levasse às diretorias da Prefeitura que a economia é necessária em todas as diretorias. Muito se cobra, pela imprensa principalmente, da economia nessa Casa de Leis. A cobrança da imprensa e a cobrança da prefeita, do vice-prefeito, deveriam também, Julinho, ser sobre suas diretorias, para que elas também economizem. Eu acredito que haja diretorias, é impossível nós falarmos em economia aqui, numa diretoria como a saúde, mas há diretorias que um reestudo da organização, dos trabalhos a serem desenvolvidos ao longo do ano, possa sim surtir um efeito de economia. Nós navegamos por um mar tão turbulento que a economia de 1, 2, 3% fará toda a diferença na vida do município. Quando nós falamos de um orçamento de 150 milhões, se cada uma das diretorias fizer a sua parte, e acredito que há diretores capacitados para isso, nós talvez passemos aí por essa tempestade sem muitos naufrágios. Então é esse o pedido que eu deixo. Agora, tem uma pergunta
que até agora só fiz considerações, que as perguntas já tinham sido feitas, viu, vereadores e público presente. Nós estamos em apreciação, Julinho, com as contas do Poder Executivo de 2012. E nos aparteados do Tribunal de Contas, nota-se um excesso e um apontamento do Tribunal de Contas em publicidade elaborada, feita, realizada pelo Poder Executivo. Essa aprovação prévia do Tribunal de Contas, com aparteados para que sejam encaminhados ao Ministério Público, estão sendo analisados, muito bem analisados, aqui na Casa de Leis. O que eu peço, e observe, gostaria da sua opinião, é que, em virtude desses apontamentos, com excesso de publicidade em 2012, se a Prefeitura já está tomando medidas para que isso não ocorra em 2016. Visto que no ano passado, Julinho, perdoe-me, a TV Prevê, aliás, a TV Tem, eu fui um dos vereadores aqui que discordei de um investimento de R$60 mil da verba pública num concurso de redação particular que é feito pela TV Tem. Todos os louvores, é claro, pelo cunho literário, mas uma verba dessa poderia ser explorada de outra forma dentro da nossa cidade, valorizando, premiando, instruindo, fomentando a literatura local. Eu pergunto se o senhor já teve acesso aos aparteados das contas de 2012 e se a Prefeitura Municipal já está tomando as providências para que não se repita o excesso de publicidade nas contas da Prefeitura Municipal. Bom, só queria, antes de entrar nesse assunto, só falar do ofício do Conselho Tutelar, que nós também recebemos lá na Prefeitura, né, o pedido, e é uma matéria que ela deve ser tratada no orçamento. Nós vamos aguardar, porque é no orçamento que nós designamos os recursos, mais ou menos, para cada ação. A LDO, ela vai prever o programa e a ação. Então, nós temos previsão do programa, que é para atender o Conselho Tutelar, as ações, mas o recurso de ampliação seria matéria do orçamento. Então, nós já registramos também o pedido pelo Conselho Tutelar, e isso será colocado em estudo para o orçamento de 2016. Tá? Em relação à questão da publicidade, né? Dos gastos também. Desde janeiro, nós fizemos uma restrição orçamentária de todas as diretorias, né, com exceção de saúde, como já foi dito, que tem uma dificuldade grande, em 30%. Então, realmente, nós estamos nos preparando, né, já veio desde janeiro por conta dessa dificuldade. Então, todas as diretorias têm, né, isso foi determinado pela prefeita, numa redução de 30% dentro daquilo que era possível das reduções de despesa. E em relação às contas do tribunal, nós tivemos as contas de 2012, que é a conta principal, né, o próprio tribunal ele tem isso como expediente, a conta principal, depois os assuntos que ele pode levar a ser analisado, né, separadamente. Então, as contas nós tivemos todo pela Secretaria Técnica do Tribunal, aprovação. Em relação à despesa de publicidade, né, como foi dito, realmente nós temos alguns limites que nós temos que estar gastando. E a questão publicidade, tudo que hoje vai a marca o logo, né, da administração, seja às vezes para uma campanha de saúde, é registrado como uma publicidade. Então, da mesma forma que as outras despesas tiveram redução, nós tivemos também a dificuldade desse ano de gastar menos por conta da redução do orçamento. Então, indiretamente, independente de algum questionamento do tribunal, que na verdade o tribunal ele faz os apontamentos, o município tem depois o direito da defesa de mostrar aquilo que foi utilizado, no que foi gasto, para depois ele fazer a análise. Então, todas as despesas nós estamos realmente com uma redução. E também, em termos de publicidade, só para ter uma ideia, esse ano nós não fizemos campanha de IPTU na televisão.
né? Não sei se o pessoal percebeu, porque nós cortamos a verba de publicidade também. Então, há um trabalho de redução, né, também, né, nessa verba aí também. A verba com publicidade, Julinho, ela é estritamente fundamental à população. Eu seria favorável à divulgação ampla do Pague Seu IPTU, com as condições que nós estamos discutindo junto com o Executivo. O que eu questiono a publicidade viciada, a publicidade indevida, a publicidade sem fins específicos. Essa, de fato, é questionável e eu entendo, trabalho com publicidade, por exemplo, não posso concordar com uma verba, um apoio cultural de R$60 mil à afiliada da Rede Globo em Bauru. Mas, de qualquer forma, eu agradeço suas explanações. Sei que nós temos aqui, por ser vereador, mais com o pé na oposição, a pecha de cobrar bastante, mas eu quero deixar claro aqui, Julinho, que eu respeito a administração, respeito todos os diretores, mas quando eu faço meus apontamentos, minhas cobranças, minhas fiscalizações, eu estou fazendo uso das minhas atribuições legais. Vou aproveitar para perguntar daqui mesmo se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra, algum questionamento ao nosso estimado diretor aqui presente, que ele está aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Julinho, pergunto a você se deseja fazer mais alguma consideração para que nós possamos encerrar a audiência pública. Não, da minha parte, é só isso mesmo. Declaro encerrada a audiência pública para discussão da LDO, 18 de maio de 2015.